E nós voltamos com o podcast, né, sobre os heróis da rota, os heróis da Polícia Militar, os heróis da Polícia Civil, da Polícia de São Paulo, né, pessoas que trabalharam e realmente deram seu sangue, seu suor em defesa da sociedade. E como nós estamos falando dos 50 anos da rota, a gente tem conversado com vários amigos, né? Pessoas que trabalharam conosco, alguns que já não estão mais conosco aqui, né? Infelizmente. Como estamos falando com o Everaldo, né? O Everaldo Borges de Souza. É isso, o jornalista Marcos? Isso mesmo. Esse é o terceiro episódio, né? O Everaldo, que foi um grande policial, tem história para contar, e vamos para a terceira parte aí do nosso podcast. Então vamos lá, vamos voltar com o Everaldo, vamos lá. Antigamente, o que o senhor falou? Você entrava porque era um objetivo, você queria e tinha que ter dom pra coisa, velho. Entendeu? Principalmente depois quando você passava, você formava tal, porque era ralo, velho. Não sei se você sabe o que é ralo. Na escolinha de soldado, judiava da gente. Você tinha que provar que era aquilo que você queria, de fato, entendeu? Como, por exemplo, a gente fez maniabilidade, existia essa matéria, não sei se existe mais. Ir pro matão, caramba, velho, até sem lã, vai comer raiz. E fazer maniabilidade, naquela época, treinamento de guerrilha, junto com o exército. Imagina, eles amam a gente, né? Eu dei essa sorte, eu quero que grave isso aí, se ele estiver vivo. Um instrutor chamado Calderaro, Tenente Calderaro. Não sei por que ele adorou o nosso pelotão, abraçou. Aí teve uma espécie de manifestação de universitário e tal, no campo do Taubaté. Aí os caras começaram a zoar, querer quebrar coisa, o caramba e tal. Aí a tropa de rua pra lá e já não tava dando. Daqui a pouco, esse próprio Duarte, era oficial de dia, ligou pro Calderaro, aí veio o Calderaro, aí ele chegou, aí o Calderaro acionou nosso pelotão. Era acho que uma sexta-feira, assim, não. Bom, todo mundo, resumindo, chamou, não tinha licença, ninguém ia sair e tal, e o seu Tenente Duarte, então, falou, pô, e aí, comandante, ô tenente, ô Calderaro, olha, só temos recruta. O que nós vamos fazer lá com esse bando de recruta? Calderaro olhou para ele, vocês ouviram o que o tenente aqui falou? Sim, senhor. E aí, mexeu ou não com o bril de vocês? Se eu chamar vocês agora para ir comigo, é voluntário. Na minha retaguarda. Foi o pelotão inteiro, né? Você entendeu, Duarte? É com esses aqui que eu vou. Aí fomos, velho. Fomos, né? Cacetete, pons, primeiro negócio de fuzil com baioneta calada e tudo. E vamos pra lá. Chegou lá, ele deu ordem, ó. Pã, subi aqui, zoazinha, fecha. E desce na porrada, cacete, nesse bando de... comando, chegamos tal, chegou pelo trem, nossa, aí vaia, né? Aí começaram, lembra até hoje, cacete. Polícia, filha da puta, cheia de defeitos mil. Polícia, filha da puta, vão pra puta que eu pariu. Aí não deu outro. Dividiu o pelotão, sobe e tal. Não quero ver um filha... Já era gago. Nessa arquibancada aqui, nossa. No outro dia todo mundo foi. Saiu expulso, caramba, e nego, evacuamos. Acabou a bosta da manifestação dos caras. Aí depois também chegou um negócio de PE. Isso, mas depois já tinha ido, né? Aí recolhe, elogio, caramba, vibrou. Então tá aí, né, o Everaldo falando do início dele na polícia, né? Como eu falei, é um homem que tem várias ocorrências, né? Conhecido pela quase que a polícia inteira, pelo menos na rota, as unidades que ele passou. Ele fez muita história, participou de várias ocorrências, né? Eu até lembro de uma ocorrência aqui que o Everaldo participou. Estava ele, o Amadeu, não me lembro o resto da equipe, mas no batalhão deve ter. Eles estavam na zona sul de São Paulo e numa favela ali no Caixote em Pé, quando depararam com um Opala, com 5 elementos dentro.
isso da noite para madrugada, e houve uma perseguição, mandaram o carro parar, o carro não parava na favela, né, o Opala, houve uma perseguição, uma grande troca de tiros, os bandidos foram baleados, quando parou o tiroteio, eu estava na rota de comando, que a gente foi para lá, né, dentro do porta-mala do veículo, estava a filha de um delegado de polícia e o noivo. Inclusive a equipe do Everaldo, do Sargento Amadeu, os demais policiais, foram homenageados. E o delegado, que era famoso, até não recordo o nome agora, foi até o batalhão Tobias de Aguiar também para homenagear os policiais que salvaram a filha dele. Então, não sei se o Luiz lembra dessa ocorrência. Lembro perfeitamente, a gente lembra, foi em Diadema, coisa pesada. Caixote em pé, né? No Caixote em pé. De divisa de São Paulo com Diadema. Então houve essa homenagem às polícias por ter salvo a filha do delegado que estava de refém no porta-mala do Opala, né? É isso aí. Então é um homem que realmente trabalhou com a rota. O Camargo está aqui, chegou a trabalhar muito tempo com ele, né? Participou de ocorrências, até prendendo policiais que andaram roubando o armamento, é isso? Teve uma ocorrência o grande vulto que nós tivemos com ele era o comandante, era eu e ele no P2, e foi a apreensão de um furto, a princípio foi roubo, né? P2, para quem não sabe, aí é o Serviço de Informação, a pessoa que trabalha paisana, né? Nós éramos no serviço reservado da rota, e houve informação, houve um roubo num destacamento da Polícia Militar, que foi em Ribeirão Pires houve um roubo, e onde foi roubado fuzil, metralhadora, uma Winchester, a carabina, e 30 revólveres 38. E tinha dois cabos. Foi aonde esse? Foi em Ribeirão Pires. No quartel? Foi dentro do quartel de Ribeirão Pires, num destacamento que tinha em Ribeirão Pires. Aí chegou uma viatura lá, tava lá algemado no banheiro lá, um cabo algemado e outro algemado no serviço de dia. E eles alegando que vários indivíduos entraram lá e roubaram todo o armamento do destacamento. Os cabos do destacamento estavam algemados, Eles estavam algemados dentro do destacamento. E informaram que haviam roubado aquele armamento. Os armamentos. Aí, como o Everaldo, o que acontecia? Ele tinha, que a gente falava no jargão nosso, trocava muitas figurinhas, né, com o pessoal de outra área, como no próprio DEIC, na segunda do patrimônio, conhecia o pessoal lá, eles passavam informação para nós trocava com ele. E numa dessas, um investigador de São Bernardo do Campo, ele acho que é irmão do soldado França, ele passou essa informação. Daí nós fomos em 2 equipes pro local lá. O que aconteceu foi o seguinte, uma viatura da Polícia Civil deteve um indivíduo menor. Ela deteve em São Bernardo do Campo. Esse menor se encontrava com o revólver 38 da Polícia Militar. Era um revólver. Daí, a hora que os investigadores de São Bernardo pegaram esse revólver, de imediato já fizeram a comparação de onde seria esse revólver. Aí o investigador ligou para o França, que era da outra equipe, que era a equipe do França, o sargento Garcia e o soldado Anjos. Daí eles foram lá no local e ligaram para o Everaldo para mais uma equipe, que nós fomos... Isso foi a noite do roubo lá em... Não, foi aproximadamente uma semana depois, que os 2 cabos, eles estavam fazendo... não ficou a história bem contada deles, eles estavam fazendo expediente na corregedoria. A corregedoria já estava correndo atrás, porque já estava desconfiado de alguma coisa estava errada. Que o senhor sabe que polícia... depois de uma semana então que foi preso, pegou um menor com uma arma. Com uma arma da Polícia Militar. Aí chegou para vocês. Daí foi chegando para nós, daí nós fomos lá. Aí houve um serviço de campo nosso, que a gente foi lá, trabalhou o menino, conversou muito com o menino lá que tinha sido preso. Ele deu uma padaria em Santo André. Nessa padaria nós fizemos uma incursão, um serviço lá que foi feito, que tem até as táticas que a gente usava naquela época, né? O Anjos foi lá na padaria, conversou com o rapaz que tinha sido informado,
que ele chegou até para comprar armamento, que o esquema era para a gente fazer um assalto a banco, que era tudo o esquema que a gente montava. E o vagabundo lá, ele caiu nas ideias e foi dando daqui, foi dando. Vocês falaram pro vagabundo que vocês queriam um armamento para assaltar um banco. Assaltar um banco, que isso era tudo serviço nosso de levantamento. E foi nesse dia que eu nunca tinha visto, né? Que era difícil de se achar. Hoje em dia, se for procurar, acha quase que em qualquer lugar, mas nós vimos aquela pistola Uzi, nunca tinha visto. O rapaz veio vender para nós a pistola Uzi. Chegou lá que iria vender e ele tinha calibre 12, ele tinha carabina e tinha a metralhadora Beretta também para vender. Porque ele queria que nós fôssemos bem armados por nossa contenda do assalto a banco. Daí nós começamos a levantar tudo e o menor veio para mim e para o Everaldo. Eu e o Everaldo ficamos encarregados do menor. E no que nós com o Everaldo conversamos com o menor, primeira coisa que ele falou, ele já começou a falar direto. Ele falou assim, ó, eu não participei, mas eu sei quem participou, fora o que ele tinha dado, o outro rapaz lá, e sei quem que facilitou. Eu falei, mas como? Não, sei, fulano facilitou. E esse fulano que ele deu era um cabo da Polícia Militar, que estava de serviço, algemado no basculante do banheiro. Ele contou tudo como que deixaram o cabo. Ele se algemou sozinho lá. E daí, isso começou na sexta-noite, essa ocorrência. E nós varando sexta, sábado. No domingo, por volta das 14 horas, no domingo, nós ficamos montando uma campana na frente da casa do cabo. E o menor ficou no interior de uma viatura da comando. E nós íamos lá para conversar, para ver que o cabo não conhecia. Nós também ia tentar fazer e comprar um armamento. O esquema que o Everaldo montou, tudo certinho, para nós chegarmos para comprar o armamento. E daí, a hora que chegamos, o cabo, por surpresa nossa, era por volta das 14 horas, ele me chega fardado. O cabo veio fardado. Na hora que nós chegamos para conversar com ele, ele estranhou de momento e falou assim, ó, eu acabei de sair da corregedoria, que eu estou fazendo expediente, o que vocês querem? Ninguém pega nada, eu não tenho nada. Só que nesse inteirinho, a comando chegou, com o tenente e hoje o coronel Morelli. Chegou e o indivíduo no chiqueirinho da viatura, ele só lá de dentro e falou, fulano, casa caiu. Não tem mais o que fazer. Ele falou, os caras já me pegaram e a casa caiu. Esse menor? E o menor falou pro cabo. E a outra viatura, que já tinha o outro cabo, que era 2 cabos, o outro cabo morava próximo e a outra viatura já estava na residência da avó dele, próximo, e já tinha desenterrado num tambor de óleo diesel, um tambor cheio de óleo diesel, plantado uma bananeira em cima. Ele cavou e plantou uma bananeira em cima. Não tinha 30 porque eles já tinham vendido alguns revólveres. Tinha por volta de uns 20, 25 revólveres 38, as carabinas e mais as beretas, a metralhadora bereta, que se encontrava dentro do tambor, que estava tudo lá no local lá. Quer dizer, os 2 cabos. E esse menor teria participado da ação, é isso? Não, ele, segundo lá na hora, ele era para distribuir a venda. Ele fazia a venda. E quem foi lá buscar? Quem foi daí, posteriormente, isso aí, nós foi apresentado, a comando apresentou, isso aí ia ser feito um levantamento pela corregedoria. O tenente Morelli, lá na hora, nós fomos conversar com ele, ele falou que não era furto, não era nada disso. O problema é que ele pegou o armamento, escondeu o armamento, e assim que o governador desse um aumento, ele devolveria o armamento. Esse era a desculpa do cidadão, do ladrão, né, que vem dizendo ladrão. Então os 2 cabos foram presos. O trabalho do Camargo aí, que está de parabéns, no dia lá, com o sargento Everaldo. Vamos lá com o Everaldo? Então o que a gente gostaria de ver? De ver resgatado isso aí. Entendeu? Se quiser, pode gravar. Não, grava em cima do que você gravou. Entendeu? O conselho que se daria, todo mundo, quando já vem, infelizmente é aquela, abre, exemplo, 1000 vagas, 100 mil se inscreve. Entendeu?
mete, vai no funk, polícia é filha da puta, não sei o quê, vem na rede social, polícia, tal. Aí abre a inscrição pra entrar aqui, vem 120 mil filha da mãe querendo entrar nela. Gozado, né? Aqueles que estavam lá, às vezes. Você entendeu? Então, pra moçada que tá chegando, que quer, que tem saco de aguentar a pressão, entendeu? A única coisa que se pede como orientação é a união, é a irmandade. É um segurar o outro, entendeu? E aquela, velho, não baixar a cabeça para vagabundo. O início da rota, os 50 anos de rota, que agora já é para mais. É isso que a gente está colocando, uma pessoa que viveu todo esse tempo, né? Exato, ele veio recompletar o efetivo com aquela tropa que veio da Ronge, Regimento de Cavalaria 9 de Julho, uma tropa boa, hein? Veio o Sargento Santana, o Galvão, veio o Cidinho, veio o Everaldo, veio o Português, uma tropa boa. Trabalhamos muito tempo juntos. O que ele fala aí, a tropa tinha garra, vontade de trabalhar. Trabalhava com o corpo e com a alma. O que hoje está muito difícil isso aí, hein? Então, Deixa eu só dar um recado pro pessoal que está assistindo a gente agora aqui, Conte. Você que está assistindo a gente, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, curta esse vídeo, entendeu? Compartilha ele com seus amigos, né? Enfim, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, né? Essa história da rota, ou seja, a verdadeira história da rota. E muitos antigos já estão entrando em contato, né? Inclusive filhos, netos de policiais, né, Bruno? Estão fazendo... Faz favor. Estão entrando em... Como é que a pessoa faz contato com você? Então, como que é, então? Através do nosso Instagram, né? Entra Estão pelo Instagram, comentando você vai encontrar Facebook, o pessoal está comentando no Facebook, o pessoal está entrando em contato com a gente, tá comentando, tá compartilhando, mas quanto mais gente fizer isso, né, Conte, mais pessoas vão assistir nosso podcast. Então é importante isso aí, né? Então é a história de homens que fundaram a rota. Começou a rota, começou o COI, né? Na época do Coronel Daquino, são policiais que participaram. A história passa, todo mundo fala, mas não se pega as pessoas falando, né? Infelizmente o Everaldo não está mais junto a nós, né? Inclusive estivemos falando com a filha dele, né? A Isabel, filha dele. O Bruno gravou um depoimento com a Isabel, né? A filha do Everaldo, é muito emocionante. Conte. A rota era, assim, primordial na vida dele. Em primeiro lugar, Deus, porque ele era um homem temente a Deus. Segundo lugar, pai, filhos, irmãos, família em geral. E a rota. A rota era tudo para ele. Rígido, como um pai tem que ser com seus filhos. Na educação, ponderando muitas coisas, porque ele sabia dividir muito bem essa tarefa de pai, de filho, de profissional. Que era a carreira que ele escolheu para a vida dele e era tudo na vida dele. Então ele sabia bem dividir isso. Porém, os melhores momentos a gente passou junto. Somente depois que eu me tornei mãe, ele assim teve uma mudança repentina, uma mudança a qual o transformou demais. Se ele já era bom, imagine como ele não ficou. Se ele já era uma pessoa assim de um coração humano mesmo, ele observava tudo, ele olhava. Ele fazia questão de estar sempre presente. Ele sempre foi presente na vida dos meus filhos. Miguel e Rony Gabriel. O Miguelito dele. Miguelito, que ele falava e assim. O Biel. E o Biel. O seu Miguel, né? O pai do Sargento Everaldo. Como é que ele está hoje? Ele é um herói. Posso dizer pra você com toda certeza. Pensa num homem forte. Completou agora recentemente 95 anos. Todos os dias tem, né, seus altos e baixos, a ausência do filho dele, Everaldo, do filho dele, Ronaldo, tá fazendo muita falta para ele. Ele ainda, ele não se conformou, porém ele se mantém de pé porque ele tem a gente ainda. Inclusive o Camargo, que está aqui do nosso lado, chegou a trabalhar com o Everaldo muito tempo e também trabalhou com o Everaldo até fazendo alguns bicos. Eu posso até citar um caso aqui que o Everaldo que ele trabalhou anos e anos fazendo segurança de uma peixaria, né? Um japonês que distribuidor de peixe, deve ser uma das maiores, é uma das maiores de São Paulo, lá no Ceasa.
E nessa distribuidora, o proprietário lá, o seu Jorge, minhas palavras, Deus no céu e o Everaldo na terra, porque o Everaldo salvou umas 3, 4 vezes a família e em assalto, troca de tiro dentro do escritório, ele foi baleado, 2 ou 3 tiros dentro do escritório num assalto e matou 2 indivíduos. Quem foi baleado? O Everaldo. O Everaldo dentro da Os caras chegaram de metralhadora para assaltar, a gente tinha fazendo um programa de rádio naquela época, né? Os caras, é isso, Bruno? Os caras chegaram de metralhadora para fazer o assalto, dominaram todo mundo. Quando alguém lá falou para o Everaldo, olha, tá tendo um assalto lá. Aí o Everaldo salta um caralho, né? E saiu com tudo lá, com um revólver, com um Magnum, tomou tiro na boca, tiro no tórax, tiro no braço e matou os 2 bandidos depois de ser baleado, foi isso? Foi isso. Ele abriu uma porta, para falar, tá tendo um assalto, ele abriu a porta e deu de cara com 3 ou 4 ladrões, estava indo assim, de frente. O cara vai assalto, ele falou, assalto é o que o senhor acabou de falar, aquilo lá e toma daqui e toma de lá também, né? Quem vem também tem que esperar tomar, né? E 2 caiu ali, ele tomou um tiro, tomou na boca, tomou de raspão, tomou no tórax, um de raspão na barriga, no braço, tomou uns 4 tiros. Você conhecia também a família, né? Seu Miguel, que estava sempre viajando. O seu Miguel gostava muito de ir para Xique-Xique, São Miguel. Uma das vezes eu fui lá buscar ele em Xique-Xique. O senhor pensa numa pessoa... Xique-Xique, Bahia. Xique-Xique, Bahia. O seu Miguel é uma pessoa justa, honesta, não tenho o que falar do seu Miguel. Eu gostava muito, que eu ficava muito na casa do Everaldo, ia lá e a gente sentava, tinha uma varandinha em cima da casa lá, a gente sentava lá e ele ficava contando as histórias. Lá, até a história de Lampião lá na Bahia, ele chegou a contar para mim e ele ficava contando as histórias dele. E o seu Miguel tem um pessoal, a família muito unida, todos. Mas a Isabel chegou a falar aí quando que o seu Miguel ficou meio abatido por ter perdido os 2 filhos, né? O Everaldo e o Ronaldo. O Ronaldo foi policial também, é Foi isso? policial, serviu no 1º Batalhão de Choque, na Rota, o Ronaldo. O Everaldo, ele estava na Matutina. E os irmãos dele passaram de maior, 18, 19 anos, e ele pôs 2 irmãos na Polícia Militar, o Borges, que é o Messias, serviu muito tempo no COI, eu acho que ele foi para reserva agora, estava no 3º de choque, e o Ronaldo. Esse que trabalhou com o Gilson Lopes? Não, o Ronaldo, ele entrou na Polícia Militar e foi direto para a Rota. Foi. Ele também... Quem, o Ronaldo? O Ronaldo. Ele foi direto para a Rota e o Everaldo tinha uma coisa, ele abraçava a família de certa forma, que ele também tinha um sobrinho que era tenente da Polícia Militar, ele veio a falecer a questão de uns 2 anos, 3 anos atrás. Do 5º Batalhão? O Emerson, o tenente Emerson. E eu acho que o sonho dele era ter um oficial, até chegar a coronel na família, porque o que ele vibrava com o Emerson entrou como soldado, o Emerson passou a cabo, sargento. Quando o Emerson passou na academia, foi uma vibração só que ele adorava. E daí houve uns problemas, o Emerson infelizmente foi acamado, ficou doente e veio a falecer há uns 3 anos atrás. É isso aí, mas vamos com a Isabel? É difícil, a gente está tentando ainda manter o padrão que o meu pai sempre deu para ele, o meu tio Messias, a minha tia Neia, a minha mãe, sabe, assim, nós estamos tentando manter o padrão para ele, né, os filhos ajudando para animá-lo, mas é uma tarefa difícil, não é fácil não é fácil, a gente tenta querer fazer tudo o que o pai fazia, meu pai fazia por ele, mas existe aquela rejeição de não querer porque o meu filho não está aqui. De vez em quando, você pega ele com os seus olhos lagrimejando, bem assim, cabisbaixo, triste, não estou bem, aí a gente sabe o porquê não está bem. A gente sabe que a ausência dos filhos está interferindo demais na continuidade dele.
A vontade de Deus, né? Sim, Ela é única, perfeita e agradável. isso. Nós não entendemos os planos de Deus para nossas vidas, mas nós sabemos que não somos eternos também. Também. Como eu disse no velório do meu pai, eu fui privilegiada, porque eu cheguei a sepultar o meu pai. Agora, a dor do pai dele, que é o meu avô, sepultar o seu filho mais velho, é pior. Por que é pior? Porque a Bíblia nos respalda no seguinte: que os vossos filhos enterrem vossos pais. E com meu avô não aconteceu assim. Comigo aconteceu. Eu sou a filha, então eu o sepultei, não que eu queria, jamais. Nunca. Mas, espiritualmente falando, a dor do meu avô tá grande, tá imensa. O cara batalha a vida inteira aí, mas atrás dele tem uma família, tem os filhos, né? Tem netos, tem o pai, tem mãe, né, Major Luiz Carlos? tem a Então, dúvida é aí. esse lado também que a gente está tentando mostrar aqui no nosso podcast, né? A vida do policial, dos heróis que passaram pela polícia. Nós precisamos falar com mais pessoas, sim, né? Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo, é conversar com diversos Que heróis conta a história que conta a da história rota da Polícia Militar, da Polícia de Exato. São Paulo. Independente se é um soldado, se é o cabo, se é o civil, enfim, todos os policiais. Fizeram história, é isso, Major Luiz Carlos? Você vê que a Isabel faz uma colocação ali, o São Miguel está sofrendo muito, porque houve uma inversão, entendeu? Ele sepultou o filho. 2 filhos, assim, na diferença de 60 dias. É um homem muito forte, viu? É uma madeira de lei, é uma aroeira. O Everaldo era um cara que sempre, né, pela história dele na polícia, sempre foi um guerreiro, né? Sempre batalhando, sempre combatendo o crime, e também amigo de todos, né? Era um dos participantes do Grêmio lá dos veteranos Sim. da Rota, né? Ele estava sempre coordenando as festas junto com o Coronel Bezerra, É verdade. a gente estava sempre lá, as reuniões. Então isso é muito importante, né? O que ele fez, no sentido geral, para o Grêmio dos veteranos da Rota, ele corria. Um veterano estava internado no hospital militar, lá estava o Everaldo. Ele foi, a batalha dele juntamente, obviamente, com o presidente Coronel Bezerra e outros, ele foi o único que conseguiu velar o Cabo Magalhães no batalhão da Rota. Nem o comandante que fundou a Rota foi velado no batalhão. Eu mesmo, como deputado, não consegui, né? Fazer com que o Salvador da Aquino fosse velado. Não conseguia, porque no batalhão do tinha... Beza Guiar, né? Então vejam bem, né, o senhor que está acompanhando a gente, que o nosso objetivo é falar também da família do policial. Como eu disse, muita gente entrando em contato conosco aí, que estão assistindo os nossos podcasts, né? Falando dos seus netos, do que foi neto, foi filho de heróis. E que nunca foram reconhecidos. Cara que brigou lá, que guerreou contra a Marighella, contra a Lamarca. E ninguém fala nada. Nós estamos falando, nós estamos buscando e falando. Né? Estamos buscando e falando. Vamos continuar, Casabel, por favor. Ele era tudo. Ele era o meu tigrão. Eu chamava ele de tigrão. E éramos muitos parceiros. Ele era um amigo. Ele era um pai. Ele era um companheiro. Ajudava muita gente. E não é fácil dizer quem era o meu tigrão. Porque as qualidades dele é insuperável. Ele tinha todas as qualidades como homem, para mim como filha, como filho, como tio, como avô, então nem se fale. Quanto à polícia, Sim. ele honrou muito aquele brasão da Rota, honrou até a sua morte. Mesmo na reserva, ele fazia questão de estar participando de tudo que acontecia, os eventos que eram promovidos muitas das vezes por ele, né? Mas ele era isso, meu herói, o meu tigrão. Tudo que ele fazia com amor. E ele tinha criatividade. Por exemplo, esse desfile dos veteranos desfilar em 7 de setembro com a viatura de Rota foi criada por ele. Ele criou isso aí com o jeitão dele, conversando com o comandante. Ele arrumava uma equipe de veteranos uniformizado. E 7 de setembro e 9 de julho, todo ano ele estava lá de frente à Assembleia Legislativa. Lembra quantas vezes a gente descia, cumprimentava? Ele criou isso aí. Então o amor que ele tinha
Por isso que eu digo, ele nunca aposentou. Ele continuou nas suas atividades. Vamos então lá, continuamos? Todos os dias eu recebia o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Te amo, Tigrão, você é meu herói. É porque a gente sempre conversava todos os dias. Ele não deixou de ser meu herói, ele apenas não tá aqui. Eu tenho como se ele estivesse viajando e que um dia vai voltar e a gente vai se encontrar. Ele falava assim pra mim, ele não podia saber que eu tava com uma dor. Ele falava assim pra mim, filha, eu fui treinado pra ter dor, pra sentir dor, você não. Então procure o que tem que procurar, porque você não foi treinada pra sentir dor. Então, sabe, são assim, ele era um grande homem, ele sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado, ao lado de quem sempre precisou, ele sempre ajudou também, mas ele era primordial para a família, o lado família dele era enorme. Eu lembro que eu que dei essa medalha que a gente... da rota que ele usava, ele não tirava o anel Não, com o símbolo da rota, me pedia, Bruno, eu quero. eu não tirava não, isso Ele não de tirava. fato é verdade. Ele mostrava. Eu falo, cadê Ele a medalha? Ele usava. falou, tá aqui, ó. Sempre mostrava, tirava da camisa, às vezes estava escondida, né, por baixo. Ele falou, não, tá aqui, ó, isso aqui eu não tiro. Não, ele sempre honrou. Sou grata ao senhor Conte Lopes, Major Luizinho, que me procurou para estar realizando essa matéria, para ir ao ar. Foi uma matéria que ele já deixou gravada e eu sei que com certeza ela ia ao ar se ele estivesse aqui, sabe? Então é assim, eu sei o valor desse documentário e eu confio muito no trabalho de vocês e sou muito grata por essa oportunidade. E Deus abençoe vocês cada vez mais. E vamos prosseguir. Sim. Vamos prosseguir. Essa é a verdadeira história de todo mundo, não é nossa, não, todo mundo, todos têm sua história na polícia, seja onde serviu, na capital, na grande São Paulo, no litoral, no interior, todos têm história, nós sabemos disso, todos têm histórias. Para escrever o livro Matar ou Morrer, Resposta ao Caco Barcelos, da Globo, eu tive que buscar os meus processos, que ele me deu um capítulo todo especial, o deputado matador, né? Eu tive que buscar os processos, porque nos relatórios, a gente fala que o rato comeu, porque o rato comeu mesmo. Quando eu fui procurar os relatórios, onde eles estavam, os ratos tinham feito o ninho comer, é impressionante, mas é verdade. Então essa é a nossa história. Pessoas que passaram como Everaldo. Se não houver isso aqui, quem vai lembrar dele futuramente? E outros que nós colocamos aqui, o Gigi, né? Daniel, o Filó, que foram lá combater Lamarca, Marighella, que estão aí fazendo um filme. 10 milhões, não sei quantos milhões, artista, Wagner Moura, tal. Como eu falei na Assembleia outro dia, né? São os heróis deles, não é verdade? E os nossos heróis, ninguém fala nada. Não estamos fazendo política, não. Nós não estamos fazendo política. É bom. A única coisa que eu quero colocar é desde o primeiro dia que eu cheguei na rota, né? No caso do incêndio do Joelma, que a gente falou com o Caçaniga, e a história de muitos policiais. São isso que conviveram com a gente, né? São 50 anos de caminhada. Mais de 50 de anos. Meio século, né? Né? Então, meio século de luta. Se a polícia vai fazer 200 anos, meio século está aqui. A gente está conversando aqui. A gente vai Exato. Então, a gente está tentando resgatar algumas coisas. Outras ficaram perdidas, né? Quem falou, citou o Guzmão. Quantas ocorrências o Guzmão não tinha? O Sargento Lorival, Santana e outros. Quando a gente cita o nome, com as suas são respectivas gerações. equipes, né? Com as suas respectivas equipes, né? E as gerações que trabalharam, década de 70, década de 80, 90 e até a tropa atual. Eu outro dia aí, pô, tô com um carro blindado aí, e para você fazer a transferência, você tem que ir no exército para pegar uma autorização, como se fosse porte de arma. Não me foi autorizado. Entendeu? Tem que passar por nome de um irmão, porque não foi autorizado. Quer dizer, vê as incoerências dessa porra desse sistema. Porque levantaram lá, porra! Velho, levante e vê qual deles, onde foi, que eu, andando na rua, fui procurar encrenca com alguém ou coisa parecida. Vai lá. De serviço. Atividade profissional, tá lá fiscalado, eu tava lá, eu tinha que... Seria fácil, a gente poderia ter se omitido. O carro vir na sua direção, entrar à esquerda e você entrar à direita. Tem coisa que não dá, velho. Entendeu?
Você fazia uma IS como puseram na OIS, pô, que eu era rígido demais. Em contrapartida também, peraí, por que que... Geralmente vinha para nós lá para fazer a segunda. O cara, você fazia a segunda IS, no caso, repique, né? Você ia, ó, peraí, não constatei nada disso, muito pelo contrário, e acho que merece a oportunidade sim, você reverter. A colocação do sargento Everaldo aí, quando ele fala em IES, é investigação social. Até para trabalhar no P2, é feita uma investigação social. Então, quando, no caso da gente, né? Toda vez que eu vou ser candidato aí, eu sou obrigado a voltar todos os meus processos que eu respondi em tiroteio com bandido. Então, a mesma coisa. Então, o que ele fala é uma inversão, né? Ele não consegue tirar um porte de arma. Um homem que combateu o crime a vida inteira não dá um porte de arma pro homem, pô. Veja a indignação dele, né? Veja a indignação dele. E é uma realidade. Você não o cara não consegue ter um porte de arma para defender, se defender e defender sua família de bandidos depois de batalhar 30, 40, 50 anos na polícia. Aí é uma coisa do outro mundo mesmo. Vamos lá. Maconheiro, não, eu nunca roubei, mas não sei o que, amigo do ladrão, que não sei o que. Meu, o que esse cara vem fazer aqui? Entendeu? Então, diga-me com quem andas, velho. Então era isso. A IS do passado, pô, meu, se você devesse uma prestação aí, o cara te levantasse e tal, você não entrava na PM. A IS é a investigação social, é a vida pregressa do candidato que está pretendendo entrar na corporação. Que ele, como P2, ele e o Camargo faziam isso, iam ver a vida do cara. Se o cara devesse alguma coisa, não entrava na polícia. Mas, Jorge, nós vamos fazer que é a investigação social, o aluno soldado, conscrito, que chamava, caía lá. Daí o que acontece? Tem um departamento da ADP, a DP mandava para a área que o cidadão morava na Zona Norte, mandava para o batalhão da Zona Norte, o P2 da Zona Norte, que fazia a investigação. E tinha algumas investigações que tinha meio complexa, naquela época. O complexo que seria? Quando se suspeitava do cidadão. Sim. Teve uma investigação que nós fomos fazer lá no lado da cidade Dutra. Nós chegamos lá, que veio para nós para investigar um suposto aluno soldado. Aí fomos lá para a cidade Dutra lá. No primeiro bar que nós chegamos lá e começa a levantar daqui, levantar dali, falando, o dono do bar falou assim, esse cara, há uns 15, 20 dias, trocou tiro com a polícia, ele quer entrar na polícia? Então quem sabe ele troca de lado agora, né? Porque ele trocou tiro com a polícia, uns 15 dias. Daí, o que a gente tinha que fazer? Tinha que fazer uma coisa bem que nem o Everaldo fazia, que ele era muito bom de escrever. Escrever também, fora, tinha bastante coisa, mas o escrever era... Então ele falava, tem que escrever muito bem, porque senão você não consegue quebrar do cara conseguir entrar na Polícia Militar. O cara entra na Polícia Militar. E levantamos no distrito, fomos daqui e dali levantando, o cidadão tinha parente preso e tinha... uma questão de uns tempos atrás, trocado tiro com uma viatura da Polícia Militar da área do 1º Batalhão. A gente vinha no Rochidale, você vai lembrando, né? Aí de repente deparamos com Carmanguia. Quem conheceu aqui, sei lá. Carmanguia, ele era meio jegue do cara sair, né? Baixinho e tal. Aí quando a gente vem tal, que puta que pariu esse Carmanguia aí. Aí que o Ceballos tal tentou, que começou, os caras deram uma... Ele acelerou, quando ele... Lembra? Cavalava aquela porra lá, quem falou? E daqui a pouco parou, né? Que os caras mesmo se perderam e... Aí continuaram por devagarzinho, nós saímos a pé. Correndo a pé atrás do carro. Até que num lugar tal fechado, e a pé bateu de repente e tal. Pegamos 2 indivíduos, ladrão. Virou gozação, né? Pô, os caras pegaram o cara geral andando. Diferente quando o motorista às vezes pega, porra, meu... Você perde o cara geral pilotando, os caras pegaram andando na caminhada outro dia, o caramba e tal. Entendeu? Agora a pergunta, você cobrar isso, por exemplo, na alçada aqui hoje. Meu, quebrou. Ih, viu? Foda-se. Ou nem vai atrás. E a moçada, maioria, né? Vai, né? No embalo, vira. Quer dizer, o cara só passa a dar valor mesmo o dia que ele sente na pele, né? Certo? Porque ele critica, mede a boca, tomar o primeiro sufoco que ele tiver na rua, 190. Acabou de xingar, mandar a polícia pra puta que pariu, tudo criminoso, não sei o quê. Chegou na esquina, teve um problema,
Ou a família ligou, liga pro 90. Chama a polícia. Entendeu? Então como? Aí você vai, pô, meu, perseguir. Polícia, motorista, bate a viatura, o cara tem que pagar. Muitas situações. Óbvio, na rota é diferente, porque existe lá a figura do administrativo, que, pô, sindicância, vai atrás e tal. Tem lugar aí fora que o cara, pô, é tanta dor de cabeça que é o quê? Os caras fazem vaquinha, vai conserta, resolve o problema e... Por quê? E outra, pergunto, você era motorista, né? O que você ganhava mais para pilotar a viatura? Para mim é uma das maiores injustiças que tem nessa veia. Que é o seguinte, velho, sou motorista? Sou. Ele devia ter alguma coisa, alguma vantagem a mais. Que ali, chegou eu, sento a bunda lá, tal. Pô, o cara tá lá, a responsabilidade de 3, 4 vidas na mão dele, o patrimônio, e também, se perder, toma tapa nas costas, tapa na orelha, o caramba. Pra ganhar o quê? Uma vez, rota, sempre rota. Certo? Morrerei, rota. Um dia, cada um de nós, veteranos de hoje, munidos de raro entusiasmo e dedicação, abraçamos a carreira de policial militar. Vibrando e já formados profissionalmente, fomos escolhidos para servir o honroso BTA e zelarmos pela segurança e preservação da vida dos cidadãos. Rondando pelas ruas de São Paulo, ostentando a sagrada boina negra da rota, onde tínhamos o reconhecimento de familiares e amigos que se orgulhavam sempre que participávamos de grandes ocorrências policiais e que repercutiam na mídia escrita, falada e televisada. Mães, pais, irmãos e demais parentes não se continham perante o conceito e a valorização retratadas na opinião pública. Enobrecidos e orgulhosos, sempre tivemos a conscientização de que, rondando por lugares escuros e perigosos, onde não sabemos com o que vamos deparar, talvez com a parturiente, um idoso doente, uma criança a chorar. Às vezes, porém, encontramos com a morte em algum lugar. Quantos amigos se foram, cara. É emocionante. Essa parte de trás aqui. Restabeleci. Às vezes, porém, encontramos com a morte em algum lugar a nos espreitar. Muitos amigos se foram. Onde estão agora, só Deus sabe. Após recolhê-los para junto de si, resgatando os anjos de bem, enviados por eles, e que cumpriram sua missão nesse mundo. Respeitando as leis e doando suas vidas em prol do desconhecido, e ignorando os perigos, muitas vezes esquecendo os seus entes queridos, resgatando vítimas inocentes da sanha assassina de criminosos, sem ostentar medalhas merecidas, mas muitas vezes negadas, tendo cumprido o juramento prestado ao entregar a maior dádiva dada por Deus, que foi a vida. Alguns foram emboscados a caminho desse quartel, de suas residências ou em trânsito, a caminho de suas atividades pessoais, ou pelo simples fato de tratar-se de um policial. Vários perderam a vida em atividade extracorporação, onde digna e honestamente sacrificavam suas horas de folga, em razão do parco salário e para dar uma melhor condição de vida com dignidade para seus familiares. E isto por tratarem-se de homens honestos que jamais se corromperam, ou tampouco se envolveram com o crime ou os criminosos, destarte honrando e dignificando o nome Rota. Outros,
conseguiram, com muita dignidade, lealdade e dedicação à causa pública, encerrar a carreira indo para a inatividade, cumprindo assim com o juramento que um dia prestaram perante a bandeira nacional. Todavia, o tempo e suas intempéries foram cruéis, e as noites frias, chuvosas e mal dormidas, somadas à má alimentação em qualquer dos seus períodos de trabalho, foram fatais para alguns dos nossos companheiros, pois contraíram as mais diversas graves moléstias, doenças silenciosas que só vieram se manifestar após suas aposentadorias. E em consequência disso, também vieram a nos deixar. Dentre eles, muitos foram vítimas de acidentes fatais e dessa violência que assola o nosso estado e no país afora. Certamente devem estar aqui, em nosso meio, se regozijando em outra dimensão. Só podemos dizer que onde quer que estejam, lá está formado um grande batalhão de guerreiros. Todos que por aqui passaram tiveram um papel muito importante na história desse batalhão e principalmente na nossa eterna rota. Aliás, não só aqueles que já se foram, como também muitos dos que ainda estão vivos e ora presentes. Até já escreveram livros sobre ela, Batalhão Rota, porém não conseguiram ou não quiseram retratá-los. Falamos de comandantes, subcomandantes de batalhão, comandante de CIA, comandante de PEL, comandantes de equipes, cabos soldados, motoristas e cabos soldados auxiliares. Muitos inesquecíveis pelas suas mais variadas atuações e ocorrências que repercutiram no Brasil e no mundo. Parece até que ele desconfiava que alguma coisa estava para acontecer com ele, né? Porque essa mensagem que ele deixou, ela toca muito a gente, né? Ela deixa a gente emocionado, né? É verdade. E também para todos os policiais que querem entrar na polícia, né? Que ele quer entrar na polícia, policiais jovens aí de São Paulo, do Brasil, do mundo afora, né? É o que é enfrentar a polícia, né? É o que é ser policial. Realmente é uma história de vida. É isso aí. Então chegamos mais um final de mais um podcast. Conte para você que nos acompanhou, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe no Facebook, no Instagram, tá? Faça perguntas, manda lá sua mensagem, enfim. Está aberto para todos vocês, é isso, né? Compartilha também o nosso vídeo aí, né? Para que mais pessoas tenham acesso a essa informação da rota, a rota reservada aos heróis. É isso, até o próximo programa, até o próximo podcast. Everaldo, um dos maiores policiais que eu conheci no mundo, né? No mundo. Tipo, você vai saltar o cacete, né? Ferreira, Brígido, Loxil e todos aqui, não vou falar mais que eu vou errar nome e vou pro Carão e vou me... Então, gente, a guerra continua, nós não estamos para trás não, nós não vamos mais para frente, até Deus nos permitir, nós vamos continuar lutando, até que Deus quiser. Obrigado, gente. Um abraço a todos.